Glória a Deus. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa grande oportunidade, agradecer ao pastor Sandro, meu amigo. E eu quero fazer aqui uma observação. É muito importante quando os líderes da igreja, os pastores, eles se preocupam em fortalecer a fé da igreja. Eu tenho dito, pastor, que a Bíblia, ela não precisa de defensores, mas a igreja precisa. A Bíblia não precisa de homens para defender a Bíblia, porque ela por si só, ela subsiste. Mas a igreja precisa de vencedores da fé, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Há uma enxurrada de pensamentos, de ideias, de achismos, gente querendo que a Bíblia se adapte aos seus pensamentos. A igreja precisa levantar homens, mulheres que sejam defensores da igreja, precisam lutar pela igreja. Amém, queridos? E é nessa qualidade de defensor da igreja que nós estamos aqui. Eu tenho dito que as Assembleias de Deus, ela não copiou nada de ninguém. Ela tem a sua doutrina própria, baseada nas Escrituras. Ela não vai atrás de pensamento algum. Ela crê na volta de Jesus, crê no arrebatamento. A Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Ela crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e nós cremos na salvação pela graça, porém nós somos responsáveis pela salvação. Nós temos que preservar a salvação. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Se você não cuidar da salvação, se você não buscar em Deus força, você perde a salvação. E é muito importante, porque a igreja, ela tem esse dia de terça-feira, que é um dia muito propício para fortalecer a igreja, para fortalecer o ministério na palavra. Sabe, queridos, uma coisa eu vou dizer para vocês: terça-feira é o dia que a gente vê o avivamento de Deus na igreja, porque avivamento não é movimento. Avivamento é produzido pelo Espírito Santo através da palavra. Se você está entendendo, levante as mãos e dê glória a Deus. Porque o movimento passa. O movimento passa. Você faz um movimento no domingo, segunda-feira não tem mais nada. Mas o avivamento começa na segunda, começa no domingo, vai na segunda, vai na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vem luta, e vem tribulação, e o avivamento continua, porque é produzido pela palavra e o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero falar, nós vamos começar a falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus e o Apocalipse. É uma viagem panorâmica que vai ajudar-nos a viver a nossa vida em fé. Amém, queridos? Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, capítulo 1 e o verso 3. Se os irmãos estiverem agora dispostos, por gentileza, a se colocarem de pé, o meu muito obrigado. Glória a Deus. Capítulo 1 e o verso 3 diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diga, porque o tempo está próximo. Só as mulheres, porque o tempo está próximo. Só os homens, porque o tempo
próximo. Toda a igreja estremecendo, porque o tempo está próximo. Eu não podia deixar os jovens, né? Não podia deixar os jovens. Só os jovens e adolescentes, vamos lá, porque o tempo está próximo. Isso. Agora tenham bondade, fiquem bem à vontade e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, nós estamos iniciando hoje essa viagem panorâmica falando sobre a volta de Jesus e o livro de Apocalipse. Mas como disse Paulo na sua primeira carta, no capítulo 13, lá de Coríntios, ele diz: em parte conhecemos. Nós não podemos, em algumas aulas, definir tudo o que a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus, sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Mas nós vamos tentar extrair o principal, o mais importante, aquilo que realmente vai fazer diferença, que é relevante para a igreja, que é relevante para os obreiros, que é relevante para os jovens, aquilo que é importante para que a igreja possa caminhar firme nesses dias de desafios. Jesus Cristo disse que nós estaríamos vivendo esse tempo, que nós estamos vivendo um tempo de heresias dentro da própria igreja, apostasia dentro da própria igreja. Estaríamos vivendo esse tempo onde até mesmo os púlpitos da igreja estão sendo invadidos por pessoas que nem mesmo mais acreditam na promessa de que a igreja vai ser arrebatada. Pessoas que comprometem as Escrituras. Meus amados, você que tem a apostila, na introdução da nossa apostila eu coloquei que para que você tenha, isso serve para qualquer área, para que você tenha êxito no seu estudo, na sua reflexão. Nós estamos estudando sobre a volta de Jesus e o Apocalipse, mas você poderia estar estudando uma outra coisa. Você poderia, por exemplo, estar estudando sobre a igreja, partindo do livro de Efésios, que fala sobre a igreja. Você poderia estar falando sobre justificação, partindo do livro de Romanos. Você poderia estar estudando sobre a igreja evangelizadora, partindo do livro de Atos dos Apóstolos. Você poderia estar falando sobre dons espirituais, como o pastor Sandro falou aqui, partindo da carta de Paulo aos Coríntios, frutos do Espírito, Gálatas. Mas nós estamos falando sobre a volta de Jesus e o Apocalipse. 3 regras importantes para que qualquer estudo, para que qualquer meditação, qualquer reflexão tenha êxito. Primeiro, sempre que você for estudar a Bíblia, você deve estudar a Bíblia com uma visão cristocêntrica. Porque hoje, pastor, as pessoas estão estudando a Bíblia querendo ver se a Bíblia está de acordo com aquilo que eles estão pensando. Não, peraí. Você não tem que estudar a Bíblia para ver se a Bíblia concorda com você. Você tem que estudar a Bíblia para concordar com ela. É você que tem que ceder para o que está escrito. Não é o que está escrito que tem que se adequar aos seus pensamentos. Qualquer estudo da Bíblia tem que ter uma visão cristocêntrica. É Jesus que fala. E se ele fala, está falando. E se ele disse, está dito. E se a Bíblia falou, está falando e acabou. Não interessa o que os outros vão dizer. Porque a Bíblia, ela fala por si só. Então a visão, ela tem que ser cristocêntrica. Eu não posso estudar a Bíblia com uma visão egocêntrica, querendo adaptar os ensinos à minha visão, aos meus gostos, às minhas opiniões, aos meus achismos. Eu acho aquilo, e eu acho aquele outro. A Bíblia não tem nada como eu acho. Ou é ou não é.
Amém, queridos? Amém. Segundo, para estudarmos a Bíblia, nós precisamos, além de ter essa visão cristocêntrica, nós precisamos ter uma visão doutrinária. Você estuda a Bíblia não é apenas para você ter informação. Você lê a Bíblia não é apenas para ter conhecimento, mas o objetivo da Bíblia é proporcionar, é promover edificação. Diga edificação. Edificação. Ninguém pode ler a Bíblia como se fosse uma revista para ter informação. A Bíblia é para edificar você. A Bíblia é para gerar fé em você. Levante a sua mão se você está entendendo, meu querido. Tem gente hoje que nem lê mais a Bíblia. Nem lê mais a Bíblia. A Bíblia deve ser lida, deve ser vista, deve ser estudada, deve ser pesquisada com esta visão doutrinária. E quando eu falo visão doutrinária, eu tenho que levar em consideração também dois princípios. E a ausência desses dois princípios é que tem gerado muita heresia, tem gerado muitos achismos. Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa fazer uso de alguns recursos. O primeiro recurso é o chamado recurso exegético. O que é isso, pastor? Você precisa estudar minuciosamente o que você está lendo. Não basta apenas fazer uma leitura rápida e sair por aí pregando, e sair por aí falando. Aí acontece o que a gente tem visto: o pregador fala o que não está escrito, fala o que a Bíblia não diz. E como a gente tem visto isso, acabam falando coisas que nem Jesus sabe que estava escrito. Porque quando você faz um estudo exegético, você procura entender o que a Bíblia diz e não o que você está dizendo. E dentro dessa visão exegética, muitas vezes você tem que fazer uso de recurso literário, às vezes buscar o significado das palavras do original. Você tem que ir lá no grego, você tem que ir lá no hebraico, para entender realmente o que a Bíblia quer dizer. Porque muitas palavras do português acabam tirando o sentido original do texto. Você precisa se utilizar de um outro recurso, além do recurso exegético, é o que a gente chama do recurso hermenêutico. Há uma regra da hermenêutica. Eu sou professor de posse, eu digo isso. Eu tenho orientado os meus alunos: vocês precisam estudar a Bíblia levando em consideração os princípios da hermenêutica. Primeiro, não pegue um texto isolado, não faça de um texto a doutrina. Você precisa olhar para os textos imediatos, que são os textos que vêm após o texto, e os textos anteriores, ler todo o contexto, para você entender o que aquele texto está querendo dizer. E muitas vezes também fazer uso do que a gente chama de recurso de textos remotos, que são textos espalhados por toda a Bíblia Sagrada, para você fundamentar aquilo que você está falando. Então eu tenho visto nesses dias, a rede social vão lá, pega um texto e faz uma bagunça com aquele texto, fundamenta uma doutrina baseada num único texto. Não existe princípio exegético, não existe princípio hermenêutico. E aí crente desavisado, que não lê a Bíblia, que é ruim de Bíblia, aí depois sai falando por aí. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia. Aliás, por falar em Bíblia, irmão, esses dias eu fui pregar num lugar, pedi para ler a Bíblia, era tudo no celular. Eu não sou contra isso, irmão, mas eu ainda sou da capinha preta, eu ainda sou da Bíblia riscada, eu ainda sou da Bíblia cheia de anotação, eu ainda sou daquele tempo que o pastor está pregando e você está com a Bíblia aberta fazendo anotação.
três princípios que você deve levar em consideração para que o teu estudo tenha êxito, professor. Para que você, pregador, tenha êxito na mensagem. Primeiro, a sua mensagem tem que ser cristocêntrica. Diga cristocêntrica. E falar em cristocêntrica, não tem nada que você gosta de coach. De coach. Agora virou essa onda do coach. Pregador coach. Eu não sei onde é que está esse ministério de pregador coach. Eu li lá no livro de Efésios que tem chamado para mestres, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas coach, só se tiver na página 225 do livro de Efésios. Mas eu não achei isso, ministério coach. Esse ministério aí, que fica massageando o ego, esse coach que fica dizendo que você não é culpado, culpado foi a mamãe, culpado foi o papai, culpado foi a educação, culpado foi o governo, tadinho de você, tadinho nada. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ponto final. Aleluia. É por isso que os coaches lotam, né? Aí faz um ministério coach, faz um evento coach, vai todo mundo para lá. Aí o pecador volta para casa leve, porque ele não precisou confessar nada, porque ele não precisou se arrepender de nada, porque ele não precisou confessar que Jesus Cristo é o Salvador. Mas Deus não chamou você para ser coach, Deus chamou você para ser pregador da palavra, da verdade. Amém, querido? Então nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos pregar a mensagem levando em consideração esses três princípios. Primeiro princípio, quem lembra qual é o primeiro princípio? Vamos lá, igreja. Qual foi o primeiro princípio que eu falei? O segundo era doutrinário. E o primeiro? Isso. O segundo, doutrinário. E o terceiro, prático. Você tem que aprender para viver. Tem que aprender para viver. Tem gente que tem cabeça cheia, mas não faz nada do que está escrito. A Bíblia diz que você tem que aprender de forma correta, você tem que aprender o que está escrito, mas não pode ser apenas ouvinte, mas tem que ser praticante da palavra. Você pode levantar as mãos, querido? E aí, se você praticar a palavra, querido, o avivamento virá. O avivamento virá. Amém? Na página 2, nós começamos a falar sobre mistérios. Queridos, quem aqui está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? Irmão, porque deixa eu já antecipar uma coisa. Estar na igreja aguardando a grande tribulação, Deus não, Deus me. Estar na igreja esperando a grande tribulação, pastor? Não. A pessoa não pode estar bem. Pode internar que está doente. A pessoa está na igreja esperando o anticristo, a besta, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu estou na igreja esperando que isso aconteça. Não, a pessoa está doente. Pode fazer um exame que está doente. Quantos aqui estão esperando Jesus Cristo, nosso Salvador? A igreja arrebatada, a igreja que está esperando o Senhor Jesus. Vou falar algo que você vai gostar muito. Você sabe por que muitas pessoas não entendem o que você entende? Sabe por que, pastor? Muitas pessoas não entendem o que o senhor entende. Não conseguem enxergar o que você enxerga. Não conseguem ver o que você vê. Você fala uma coisa, elas dizem: mas como? Elas não conseguem entrar nesse mundo. Sabe por quê? Porque a igreja que está aguardando a volta de Jesus é a igreja que se move nos mistérios de Deus. Você não entendeu? A igreja que está esperando Jesus Cristo é a igreja que anda, que se move nos mistérios de Deus. Isso. Quando eu falo mistérios,
Eu estou falando aquelas coisas ocultas que são reveladas, aquelas coisas ocultas de Deus que são reveladas no exercício da vida de fé, mistérios que são revelados na proporção que você anda em alinhamento com a palavra. Amém. Mistérios que são revelados à medida que você vai mergulhando sobre as águas da palavra. Aleluia. Mistérios que são revelados para aqueles que estão buscando a face do Senhor. Mistérios. A igreja que está aguardando a volta do Senhor Jesus, ela se move sobre os mistérios de Deus. Por esta razão, meu irmão, muitas pessoas não entendem o que você entende. Você tenta falar algo para as pessoas, elas não conseguem compreender, porque são revelações de Deus para você. Já percebeu? Você começa a buscar o Senhor, de repente você abre a Bíblia, parece que o céu abriu uma cortina e você começa a enxergar coisas que você até então não tinha visto. Mistérios. E a Bíblia fala de pelo menos 7 mistérios. Diga 7 mistérios. 7 mistérios. Quem trouxe Bíblia, levante a Bíblia aí para eu ver. Olha aí, ó. Essa igreja ainda é uma igreja que ama a palavra de Deus. Que maravilha. Então já fica com a Bíblia pronta aí. Primeiro mistério, que muitas pessoas não entendem, mas você entende. E quanto mais você se move em Deus, mais você vai compreendendo o mistério do reino. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13 e verso 11. Deixa a Bíblia falar. O pregador não precisa falar nada. É deixar a Bíblia falar. O pregador tem que se esconder atrás da Bíblia. Deixa a Bíblia falar, deixa ela realizar, deixa ela trabalhar no coração. Mateus capítulo 13 e verso 11. Quem achou, por gentileza, bem forte, pode ler. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, Bíblia aberta, pode ler em nome de Jesus. Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. A Bíblia fala pelo menos sobre 2 tipos de mistérios do reino: o mistério do reino de Deus e o mistério do reino dos céus. Mas nós não vamos tecer comentários agora sobre isso, mas é um mistério. Se você falar sobre o mistério do reino, que significa reino de Deus, para as pessoas, elas não vão entender. Até porque a Bíblia fala que o reino do homem é diferente do reino de Deus. O reino do homem se caracteriza por bebida e comida, diz a Bíblia. Mas o reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Aleluia. Mas você só vai entender isso à medida que você for mergulhando nas águas da palavra. Nós sabemos que existe o reino do homem que se caracteriza por bebida, comida e confusão, muita confusão. Aonde tem homem tem confusão. Para não ter confusão, ele tem que estar sozinho. Você já vê isso lá na Torre de Babel, né, que significa confusão. O reino de Satanás consiste em maldade, ódio, morte. E o reino de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Primeiro mistério, diga primeiro mistério. Mistério do reino de Deus. Diga, eu faço parte desse mistério. Mistério do reino de Deus. Inicie essa palavra para o seu irmão, diga, eu faço parte do reino de Deus. Segundo mistério, mistério
da fé. Diga: mistério da fé. Quem é que consegue explicar a fé, meu irmão? Se você querer explicar a fé com a razão, você vai se enrolar todo. Porque a fé não se explica com a razão. E Paulo fala aos Gálatas que a fé é o princípio de vida. O justo viverá. Como você vai explicar isso? Como que você vai explicar isso para as pessoas? Que você se move pela fé. E a pessoa pergunta: mas você vê aonde está? Está ali. É fé. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e verso 9. Vamos lá para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 9. Mistério da fé. Guardando o mistério da fé é uma pura consciência. Diga: guardando o mistério da fé. Quantos aqui estão andando em fé? Levante as mãos. Irmão, sem fé não faria sentido algum estarmos aqui essa noite. Você veio aqui por fé. Você lê a Bíblia por fé. Você ora por fé. Você pratica a vida cristã por fé. Você está esperando a vida de Jesus por fé. Você vai para o céu por fé. Você vai herdar a vida eterna por fé. Tudo é por fé, meu irmão. Mas é um mistério. Mistério é uma revelação que Deus dá somente àqueles que fazem parte da igreja, daqueles que são a igreja, que nasceram de novo. Mistério da fé. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1 e o verso 9. Terceiro mistério. O primeiro mistério, mistério do reino. Segundo mistério, mistério da fé. Terceiro mistério, mistério da vontade de Deus. Alguém pode ler por gentileza? Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu perpetual plástico, que nos espera em si mesmo. Mistério do quê? Da sua vontade. Mistério da sua? Vontade. Você já viu? O cristão está há 20 anos na igreja e ele diz assim: pastor, eu não consigo entender qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas de repente ele começa a se mover num chamado, ele começa a se mover dentro de um chamado específico de Deus. Mas como é que aconteceu isso? Como é que ele foi se encaixando? Como é que Deus foi colocando ele no lugar certo? Como é que não era nada e de repente ele está ali? Ele estava de um lado e de repente ele foi para o outro. Como é que é isso? É o mistério da vontade de Deus. Você começa a orar, começa a buscar, começa a se submeter à palavra, e Deus vai alinhando, vai trabalhando, e vai removendo, vai colocando você exatamente onde Ele quer que você esteja. Mas é um mistério. Porque a vontade do homem, o homem vai lá, tira e põe. Mas Deus não faz assim. À medida que você vai andando em Deus, à medida que você vai andando na vontade dEle, à medida que você vai buscando a face do Senhor, Ele vai encaixando você, Ele vai trabalhando você, Ele vai polindo você, Ele vai forjando você, Ele vai preparando você. É o mistério da vontade de Deus. Glória a Deus. E a vontade de Deus, ela se estabelece à medida que você anda na vontade dele. Você vai andando e ele vai alinhando. Você vai andando e ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Mistério da vontade de Deus. Mistério da igreja. E não explica isso. Quem consegue explicar a igreja? Eu não estou falando de igreja de 4 paredes. Igreja corpo. Membros. Um ligado no outro. Igreja espiritual. Explica isso. Quem é que consegue explicar isso? Jesus, o cabeça.
Quem é que consegue explicar esse mistério da igreja? Efésios capítulo 5, verso 32. Bíblia na mão. Vamos lá, jovens. Eu quero ver um jovem. Bíblia na mão. Grande é este mistério. Isso. Porém, a respeito de Cristo e da igreja. Eu gosto dessa expressão. Grande. Olha só. Como é que começa? Grande é este mistério. Grande é esse mistério. Diga comigo. Grande. É esse mistério. Cristo e a igreja. Diga, meu irmão, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Irmão, não tem ninguém que explique isso. Não tem ninguém que explique. É um mistério. É um mistério. É um mistério que Jesus é o cabeça. Você é membro, eu sou membro. Nós estamos ligados no outro. Explica isso. É um mistério. A igreja que está esperando a volta de Jesus, ela se move nos mistérios de Deus. Amém, queridos? Ela se move nos mistérios de Deus. Mistério da pessoa de Cristo. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, verso 26. Quem achou, por gentileza? Ó, vamos perder para os jovens ali que estão lendo forte, hein? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Meu querido, quem é que consegue explicar Deus que se fez carne? Nós pregamos isso. Mas quem é que consegue explicar isso? O Deus eterno, incriado, Criador dos céus e da terra. Como diz João, no princípio, um princípio que não se corta, um princípio que não se mede, tremendo. No princípio era Ele, e agora a Bíblia diz que esse Deus se fez carne. Explica isso. Glória a Deus. Explica. O Deus Todo-Poderoso, andando entre nós, se tabernaculizou, como disse João, andando entre os homens. Deus carne Deus. Como que você explica isso? Mas os salvos em Cristo e Jesus, eles compreendem esse mistério. Levante as suas mãos e glorifique a Deus, se você está entendendo. Mistério da pessoa de Cristo. Mistério do Evangelho. Olha o que Paulo fala sobre o Evangelho. Quem é que consegue explicar, meu irmão? 66 livros. Se você lê o livro, se você lê a palavra, ela transforma você. Você lê qualquer outro livro, nada acontece. Mas você lê a Bíblia, você muda de vida. Quem é que consegue explicar isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele. É o 16. Romanos 1, 16. Pode ler, querido. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Explica isso. Você lê um livro de história, você lê qualquer livro, no máximo que você vai obter informação. Você lê a Bíblia, você é transformado. Papel e tinta, aparentemente papel e tinta, mas não é papel e tinta, é a própria voz de Deus, o Evangelho que transforma. E o sétimo mistério, o mistério do arrebatamento. Aí tem gente que não acredita, então rasga a Bíblia. Não acredita, joga a Bíblia fora. Eu não acredito que a igreja vai arrebatar. Não, se você não sabe ler, o problema é seu. Se você não consegue crer na Bíblia, é um problema completamente diferente. Mas não é porque você não crê que não é verdade. E tem muita gente que não acredita, mas eu vou falar o sétimo mistério da igreja. Diga, mistério do arrebatamento. Abra sua Bíblia,
Quem achou? Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá, você perdeu a chance de levantar as suas mãos e dar uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Não, leia de novo, por gentileza, mas leia mais forte. Leia sobre esse poderoso mistério. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Então, como é que a pessoa... Não, me explica uma coisa. Aleluia! Como é que uma pessoa lê o texto e sai pregando por aí que não existe arrebatamento, que não existe transformação? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, epístola escatológica. Você que não sabia, está aí uma lição para você. Existe o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, e as duas epístolas de 1 e 2 Tessalonicenses, são epístolas escatológicas que falam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, eu quero que alguém leia para mim, mas uma voz poderosa, tá? Leia o verso 17, só o verso 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Seremos o quê? Arrebatados. Seremos o quê? Arrebatados. Seremos o quê, irmãos? Arrebatados. Jovens, seremos o quê? Arrebatados. Irmãos, seremos o quê? Arrebatados. Igreja do Senhor, seremos o quê? Arrebatados. Como é que tem infeliz que diz que a Bíblia está errada? Se a Bíblia diz que seremos arrebatados, irmão, é porque seremos arrebatados. Agora, se você quiser ficar aí, boa sorte. É igual o irmão que falou para mim: eu não creio na grande tribulação. Eu falei: pode ficar, o desejo é seu. Fica à vontade. Se você está se esforçando tanto, orando tanto, vindo à igreja, fazendo o que tem que ser feito para passar pela grande tribulação, desejo sucesso. Desejo muito sucesso. Mas nós, os que ficarmos vivos, estamos esperando o Senhor Jesus. Isso aqui vai ficar bom, irmão. Vai ficar bom. Quando nós terminarmos esse seminário aqui, vai dar crente voando. Com vontade de ir para o céu. Vai ser uma maravilha. Aleluia. Palavra, irmão. Palavra de Deus. Deixa a Bíblia falar. Vamos colocar todos os achismos de lado e vamos deixar a Bíblia falar. Amém, querido? Ó, quero passar um segredo para vocês. Estamos dando início, hein? A largada. Terça-feira que vem nós vamos lotar essa igreja, amém, irmão? E semana que vem nós vamos começar a entrar sobre o arrebatamento mesmo, aquela promessa maravilhosa. Vamos passear pela Bíblia. Começar lá no Antigo Testamento e vamos vir. Amém, queridos? Vai sair crente aqui apaixonado por Jesus. Crente realmente renovando os votos, aliança com Deus. Amém, queridos? Eu espero um avivamento do Espírito nessa igreja. E nós precisamos, nesses últimos dias, nós precisamos de uma enxurrada do Espírito Santo da nossa vida. Nós precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo. Irmãos, existem três formas, três maneiras para você aprender algo. A primeira, você aprende através
da herança. Você herda o ensino, você aprende com o outro. Estou aqui com o pastor Sandro, então me passa uma informação, o irmão me passa uma informação. É o aprendizado através da herança. Eu herdei. Segundo, através da pesquisa. Eu estudo, eu leio, então eu vou crescendo no conhecimento. Mas existe uma terceira fonte de aprendizado, e agora eu vou falar para você, você vai dar um glória a Deus, que é a fonte da revelação. Quem anda nos mistérios de Deus, olha aí, olha a palavra de Deus. Quem anda nos mistérios de Deus